Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui a esse hangout com a Geórgia. Vou dar só umas recomendaçõezinhas para vocês. A gente não está conseguindo ter acesso ao chat. Vocês, na verdade, não estão conseguindo ter acesso ao chat porque precisa estar logado no Google Plus. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem ao final da apresentação, vocês mandam pelo WhatsApp que a gente vai recolhendo as perguntas e vai abrir para a Geórgia responder, tá? Então vamos lá, Geórgia Lima, tudo bom, GG? Boa noite. Olá. Oi, Vamos Ju, lá. tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso ter você aqui com a gente. A Geórgia é a primeira licenciada do TEDx aqui na Paraíba, realizou o TEDx Portal do Sol, primeiro evento aqui da Paraíba, e tem uma ligação muito forte com ele. Foi, segundo ela mesma diz, uma mudança na vida dela, muito grande. Está com um evento que surgiu, uma ideia que surgiu dentro de um dos programas da Fundação Estudar, do LabX. Ela vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso hoje, como foi essa ideia e a importância que o TEDx tem na vida dela e na mudança da realidade de uma comunidade e como fazer para realizar um evento TEDx na sua própria localidade. Dar os primeiros passos aí para a gente, algumas dicas de como iniciar essa empreitada. Então, Geórgia, fica à vontade. Qualquer dúvida, minha gente, vão mandando aí perguntas, que a gente vai recolhendo para responder depois. Perfeito. Obrigada, Ju, pelo convite, a todos do Núcleo, Jampa. Com muito orgulho e prazer que eu falo aqui com vocês hoje sobre esse assunto que realmente é a minha cara já, né? Onde eu vou, eu falo sobre TEDx, porque realmente foi uma mudança de vida e eu realmente vesti a camisa e continuo com ela aqui. Então, como o Ju bem mencionou, a ideia do evento surgiu dentro do primeiro evento da Fundação Estudar aqui na Paraíba, que foi o LabX, ano passado, 2015. Mas, assim, antes de entrar nesse viés, eu queria falar um pouquinho para vocês de como tudo isso surgiu, né? Quem é essa Geórgia, como é que ela começou a sonhar com isso. Então, eu vou mostrar para vocês uma pequena apresentaçãozinha que eu fiz aqui. Na verdade, não é tão pequena assim não, mas vale a pena conferir para vocês entenderem o porquê desse TEDx ter acontecido. Claro, junto com uma equipe maravilhosa. E aí vocês vão comentando, se tiverem alguma dúvida, a Ju já está aí ligada, os meninos também, Kelvin e Thiago, tá? Vou começar aqui e vão me confirmando se está tudo ok, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Tá indo certinho? Tá tudo ok, Gigi. Perfeito, vamos lá. A importância do TEDx para um mundo melhor, né? Porque eu realmente acredito que o TEDx seja um vetor para um mundo melhor. Bom, antes de tudo eu pergunto, né, para todos vocês, primeira pergunta mesmo inicial, para vocês começarem a refletir sobre qual é o seu sonho, né? Bom, meu sonho, quando era pequena, era escalar todos os lugares. Vocês podem ver nessas imagens, né, que o que tem em comum são membros quebrados, né? Isso são algumas fotos que eu recolhi, mas tem muito mais. Eu quebrei já pelo menos uma vez cada membro do corpo, e eu sempre fui uma pessoa muito, muito inquieta, muito curiosa, sempre gostava de estar conversando com as pessoas, perguntando muito, sempre fui muito questionadora, e não aceitava, geralmente não aceitava as coisas como elas eram impostas para mim. Eu gostava realmente de entender o porquê das coisas. E aí, baseado nisso, eu resgato a pergunta inicial, que era o sonho, né? Meu sonho desde pequena sempre foi viajar o mundo. E através dessas viagens eu comecei a entender um pouco do funcionamento do mundo, né, aos poucos. Claro que eu ainda estou tentando entender, é muito complexo. Mas essas viagens me proporcionaram um conhecimento, né, de diversas culturas. E eu sempre fui muito aberta a todo tipo de gente, todo tipo de cultura e tentava entender essas questões no mundo. E para isso eu precisei viajar bastante, então até hoje eu guardo essa paixão, né, pelas viagens, e para isso eu precisei passar por alguns desafios, né, na minha vida. Por exemplo, quando eu tinha, acho que 19 anos,
eu queria viajar pela quinta vez para os Estados Unidos e meu pai falou, olha, eu não tenho dinheiro nenhum para você ir viajar. E disse que realmente eu não podia ir. E aí eu fiz de tudo e dei um jeito e consegui um emprego lá fora, que foi de garçonete. E aí consegui pagar a viagem e a passagem, tudo, e fui atrás dos meus sonhos, né? E lá acabei conhecendo muita gente bacana, inclusive acabei trabalhando numa festa no MIT, numa festa em Harvard, porque foi lá em Boston, eu tenho família lá. E isso foi a primeira forma de eu correr atrás dos meus sonhos. De fato, pode parecer pouco para algumas pessoas, mas realmente foi um desafio enorme para mim. Eu fui sozinha. E eu sempre gostei de viajar também sozinha para descobrir essas outras culturas, né? Minha inquietude é desviada dessa forma. Através das viagens eu consigo me acalmar um pouquinho mais. E aí eu entrei no curso de Direito, né? Na época de faculdade, escolhi o curso de Direito. Essa vontade de fazer um mundo melhor, de alguma forma, eu encontrei no direito, ou pelo menos tentei encontrar no direito, essa saída. Então, concluí o curso de Direito em 2012, depois eu fiz uma especialização logo em seguida em Direitos Humanos pela FESMIP, que é a Escola do Ministério Público. Em seguida, eu já entrei no mestrado, eu também passei na OAB, né, logo depois, só que eu não me encaixava muito como advogado, eu achava que aquilo não era para mim. Enfim, apesar de ter conseguido a carteirinha, eu realmente nunca atuei de fato como advogada, assim, em escritório mesmo. Eu só fiz algumas coisas nesse sentido jurídico, mas eu não me sentia completa ainda. Assim como também não achava que o concurso público ia me satisfazer, me realizar completamente, então também não quis, pelo menos até então, não quis entrar por esse caminho. E aí eu descobri no mestrado uma outra paixão. Eu pesquisava, ainda pesquiso, né, porque isso eu acho que é uma coisa eterna, a gente está sempre estudando, a política migratória, também por essa questão da paixão por viagens, eu quis entender a questão da política migratória no Brasil e também no contexto mundial, e despertei muito para essa temática, que eu ainda gosto bastante, e concluí o mestrado faz cerca de um mês, aqui na UFPB, em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas. Especificamente, pesquisei a política migratória no Brasil com relação aos migrantes em situação irregular. Depois disso, quando eu estava ainda, na verdade eu estava ainda no processo da universidade, estava perto de terminar, acredito. Não, eu já tinha terminado o curso, perdão. Isso foi em 2014, né? Eu conheci o tal do TEDx. O que é esse TEDx, né? Mais para frente eu vou falar mais sobre a parte do TED e do TEDx, mas é importante vocês se situarem no tempo, que foi em 2014 que eu fui para o meu primeiro evento TEDx, que foi em Recife, Revoluções Silenciosas, que é inclusive um dos temas que eu mais gosto. E aí, como é que isso surgiu, né? Foi justamente como eu estava falando aqui no início, com o LabX, né? Isso aí é a turma queridíssima do LabX que eu conheci. E eu vinha do curso do Direito, eu vinha um pouco insatisfeita, eu não sabia onde me encaixar, e eu como sempre inquieta, querendo conhecer outras coisas. E quando eu vi a proposta do LabX, eu pensei, meu Deus, é isso, eu vou tentar esse negócio. Mas eu não sabia nem quem era Jorge Paulo Lemann no começo, para vocês terem noção como eu era perdida nesse sentido. Porque eu vivia muito no mundo do direito, né? Estudava muito direito e ficava ali, e realmente eu não sabia os termos que se utilizava, startups e por aí vai. Só que durante o LabX eu tive uma espécie de crise, no bom sentido, né? Aquelas crises que dão e que você percebe que está acontecendo uma grande mudança. E aí eu fiquei super empolgada com as pessoas que eu conheci, me senti pertencida, né? Assim, aquele sentimento de pertencimento, né? E eu pensei, nossa, eu quero ficar perto dessas pessoas, eu quero agir, eu quero mudar e tal. E aí ainda nos primeiros dias do LabX tinha a questão do salto, né? Para quem já fez, sabe bem o que é isso. Eu não vou dar todos os detalhes, porque é interessante quem não fez ainda fazer, né, o LabX, ou o laboratório. Mas foi a partir desse salto coletivo que surgiu a ideia de trazer o TEDx para Paraíba. E aí eu topei logo de cara, o meu grupo era o menor de todos, tinha apenas 4 pessoas no grupo, mas acabou tendo uma votaçãozinha interna e acharam que eu tinha o perfil para ser a líder do grupo, e eu aceitei, apesar de estar no mestrado e super ocupada com outras iniciativas também que eu faço parte,
Mas eu topei o desafio porque eu assisti as palestras do TED online, né, no site do TED e no YouTube, há muito tempo, e eu era apaixonada pelas palestras, aprendi muito com as palestras, e tinha muita vontade de trazer isso para cá. Porque no evento de Recife, que eu mencionei há pouco, eu percebi o quanto João Pessoa, a Paraíba, precisava de um evento desse tipo. E eu lembro que eu conversei com minha amiga que foi comigo para o evento, que também é do direito, e eu pensei, a gente ainda tentou organizar de alguma forma, só que eram só 2 pessoas, e a gente, no curso do direito, as pessoas, infelizmente, não tinham despertado muito para essa questão de empreendedorismo, enfim, do TED, muita gente não conhecia o TED. Então eu me senti um pouco deslocada nesse sentido. Então foi a partir do LabX que a gente se juntou, né, uma turma bacana, 4 pessoas, mas que tinham muita vontade de realizar. E a gente viu muito sentido nisso. Eu fiquei muito feliz quando a gente decidiu trazer isso para cá. E quando foi no mês seguinte, a gente divulgou para a turma o que seria o nosso salto. E praticamente 80% da turma quis se juntar a gente. E aí a gente criou um grupo que foi a equipe dos realizadores do TEDx Portal do Sol, praticamente todos vindos do LabX. Claro que teve um ou outro que chegou depois para contribuir, mas a grande parte foi do LabX. Então isso é um ponto bem interessante e bem determinante, que eu já gosto de pontuar, que eu acho que o evento deu muito certo por causa dessa sinergia que aconteceu. As pessoas tinham o mesmo objetivo, estavam ali realmente para realizar algo pela Paraíba, não era para se autopromover, não era para nada desse tipo. Então, vinha todo mundo de uma mesma pegada, de um pensamento muito parecido, apesar de serem pessoas de várias áreas distintas e de idades diferentes, a gente tinha um objetivo em comum. Então, esse aqui eu vou pular porque vocês já sabem o que é isso, né? Os hábitos de um líder transformador é mais para vocês entenderem o que tinha no LabX, que a Kélia não fez. E aí, eu venho para cá para o Golden Circle. Inclusive é de um dos palestrantes principais do TED, né, que já teve no TED, que é o Simon Sinek. Ele traz essas perguntas, né, que é o que, como e por quê. Essas perguntas são justamente voltadas para a atividade ou para o sonho que você está realizando ou quer realizar. Primeira pergunta é o quê? O que é que você quer fazer? Essa pergunta é reflexiva, justamente para... Eu me perguntei muito isso em relação ao TED. Ao TED eu já sabia o que era, o que eu queria fazer. Eu sei o que eu quero realizar esse evento em João Pessoa, eu pensava isso. Como? O como foi o que a gente teve que descobrir ao longo do processo, né? Como realizar esse evento. Então, o que é que eu fiz para que a gente conseguisse realizar? A primeira coisa que foi feita foi uma divisão da equipe. Isso é uma coisa muito importante também para se dizer. A gente dividiu a equipe em comunicação, captação, estrutura, financeiro e acho que era só, e teve mais alguma, eu acho. Não me recordo qual foi a outra, daqui a pouco eu lembro, mas acho que foi basicamente isso. Ah, e curadoria, desculpa. E essas equipes, cada uma delas tinha um líder. Esse líder era responsável por todas as atividades dessa equipe. E por que é tão importante dividir? Porque realmente tem que ser organizado, né? Então, esse como a gente foi descobrindo ao longo da organização, porque ninguém da equipe tinha experiência com TEDx. Tinha 2 pessoas na equipe que tinham experiência com o evento, mas muito pouco, não eram tão experientes ainda. E o evento TEDx demanda uma preparação diferenciada. E aí, o depois é o porquê. Eu sempre tentava trazer para a equipe o porquê da gente estar realizando aquele evento, o sentido maior da coisa, sabe? Então, eu acho que isso tem que ser levado não só para um evento que você está organizando, mas sim para a vida. O que você estuda, o que você trabalha. Então, como você faz é fácil de responder. Agora, o porquê é o centro da coisa. Você tem que saber a sua motivação, o seu propósito. E aí, é uma pergunta que eu deixo aqui, por que você levanta todos os dias da sua cama? É basicamente isso. E naquele período que a gente organizou o TEDx, a equipe inteira praticamente estava muito focada e sabia exatamente por que a gente precisava trazer esse evento para Paraíba. Bom, agora aquela pergunta inicial que eu trouxe, eu risco ela, né? Não é qual é o seu sonho, mas sim por que é o seu sonho. Então, se você não sabe por que você faz o que faz, como é que pode conseguir que alguém compre a sua ideia ou seja leal para você? Seja leal a você, na verdade.
Por que eu trago essa pergunta? Porque uma das grandes dificuldades que a gente teve com o TEDx foi vender a ideia para a comunidade. Porque quando você vai trazer um evento TEDx para alguma região, você tem que criar realmente uma comunidade TED. É uma das TEDx, na verdade. É uma das recomendações do TED que a gente cria essa comunidade. Só que a primeira barreira que a gente teve foi, muita gente nunca tinha ouvido falar o que era TED, não sabia nem o que significava as siglas, nunca tinha assistido uma palestra, enfim. E aí, por isso, a gente tinha que ter um senso de propósito muito relevante para explicar para as pessoas o que era o evento e a importância dele para a região. E aí, para isso, uma das ferramentas que foi muito importante nesse processo foi o outro programa da Fundação, pelo qual eu sou apaixonada, que é o Catálise, que ajudou muito nisso, porque eu ainda vinha, como eu falei para vocês, eu sou formada em Direito, minha formação era toda nesse sentido, só que eu era muito inquieta, achando que não era bem isso que eu queria para minha vida. Só que eu não assumia isso para as pessoas, apesar daquela coisinha lá de dentro que você sente, né? Mas eu não assumia isso para as pessoas verbalmente. E foi a partir do Catálise, que foi logo depois do LabX, o Catálise Recife que eu fiz, que foi sensacional. Assim, para mim, ele foi um dos turning points da minha vida. E lá, pela primeira vez, eu verbalizei que não queria mais ficar no curso de Direito, queria me dedicar para a questão de desenvolvimento humano, que eu sempre gostei muito disso. Pela minha história de vida, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros, não ajudar no sentido de, ai, coitadinho, tenho que ajudar. Não, mas de empoderar as pessoas e fazê-las descobrir o seu próprio caminho. Ou seja, potencializar as habilidades das pessoas. Eu tenho essa característica desde pequena e eu fui percebendo isso através do Catálise. Então, esse programa também foi muito importante para mim e foi a partir dele que eu acabei entrando no Núcleo. Por causa do Catálise, eu acabei sendo convidada para ser representante do Núcleo, e aí fui para a formação lá no BTG, lá em São Paulo, essa foto foi lá. Foi super bacana, conheci muita gente, conheci pessoas do Brasil todo, e eu estava cada dia mais feliz com tudo que eu estava me envolvendo. A virada da minha vida foi muito rápida e muito intensa, mas foi muito marcante. Eu até falo com emoção disso, porque eu sinto muita falta dessa galera. O Fabiano foi o nosso mentor, digamos assim. Eu até brinco com ele que ele é meu mentor de vida até hoje. E foi muito bacana. Eu acabei sendo representante geral do Núcleo Pernambuco durante quase um ano, né? Comecei em setembro e saí faz pouco tempo, acho que foi no final de julho, mais ou menos. E foi muito bacana a experiência. E aí, ainda levando em conta essa questão do núcleo, né, a gente deixou, claro, nossa sementinha lá, e agora existe o nosso núcleo Jampa, com muita felicidade, todo mundo que conseguiu trazer para cá esse programa, que também ajudou a eu entender melhor a minha vida e continuar potencializando a minha carreira, né. E aí, voltando para o ponto principal dessa palestrinha, na verdade, desse hangout, desse bate-papo com vocês, o TED, né. Especificamente, para quem não conhece ainda o TED, ele significa Tecnologia, Entretenimento e Design, né, essa sigla, e ele surgiu lá em 1984, com o intuito de conversar sobre novas tecnologias, sobre futurismo, sobre ciência, sobre entretenimento também, e design, como dizia bem a sigla. E aí foi na Califórnia, né, que surgiu, então grandes pensadores, grandes líderes, falavam sobre isso em discussões riquíssimas, e aí com o advento da internet, com todas as tecnologias que surgiram, e com também o sucesso do TED, dessas mini conferências que eles organizavam, eles viram que poderiam crescer e começaram a organizar grandes conferências, né, anuais. Que o TED, né, o TED só, e o TED Global. Até hoje eles existem, né, o TED Conference e o TED Global, e são os maiores eventos do TED. O TED Global é um que acontece em locais distintos do mundo, né? O último que aconteceu foi o que eu fui, em Genebra. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E todo ano tem pelo menos 2 eventos do TED. Esses eventos são caríssimos, infelizmente, e o acesso é bem assim, bem restrito a pessoas que são muito influenciadores, né? E
E realmente é muito caro. Por exemplo, o TED Global custava $2.500 para entrar apenas no evento. Um dos TED Conference, o último que eu vi estava custando $8.500. E ainda assim, você tem que comprar logo a entrada, porque no instante acaba. Para vocês terem noção o quanto é valorizado. Então, líderes de grandes multinacionais, empresas, governantes, enfim, são pessoas realmente que fazem a diferença por aí, que fazem parte dessas conferências como attendees ou, digamos, participantes mesmo. Então, como eu falei, né, em 1990 foi a primeira conferência, e a partir daí eles foram vendo a dimensão do TED. Então, eles criaram depois uma plataforma, né, que existe até hoje, é TED.com, que lá eles colocam as principais palestras do TED, e realmente essas palestras são muito visualizadas. Hoje em dia ele já tem mais de 1 bilhão de visualizações, fora o canal do YouTube, né, que tem o YouTube do TEDx, com todas as palestras lá. E aí, para diferenciar o TED do TEDx, que isso é bem importante, como eu falei, né, o TED é esse evento maior, promovido pelo escritório TED, que se localiza lá nos Estados Unidos. Já o TEDx, esse X do TEDx significa a multiplicação dos eventos TED, só que são organizados de forma independente e local. Ou seja, você tem que fazer na sua comunidade local e realmente não tem ligação nenhuma com o TED. Eu digo nenhuma no sentido de eles não vêm aqui fiscalizar o evento, não é isso que acontece, mas a ligação que tem com eles é que eles dão uma autorização para você trazer um evento TEDx, que a gente chama da application, né, que existe no site do TED. E para você conseguir essa application, você tem que realmente responder um questionário, todo em inglês, e é bem criterioso, mas eu digo que se você tem uma vontade genuína e se você consegue se concentrar nisso, dedicar seu tempo a isso, você consegue essa licença, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças, mas você precisa se dedicar. E aí, essa application, hoje, eles vivem mudando regras, assim, tipo, de tempos em tempos eles vão atualizando as regras, né? Claro. E aí, a última vez que eu vi, a application agora está um pouquinho mais simplificada, pelo que eu percebi, mas eles estão dando um prazo de até 8 semanas para responder essa application, né? E viu, né, ano passado... Oi? Hoje eu vou, só para dizer ao pessoal, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para a licença e também o link do link oficial do TED. Perfeito, Ju. É ótimo isso, porque vocês já vão vendo exatamente onde faz. Valeu, Ju. E aí, ano passado, só para vocês terem uma ideia, a gente achava que ia demorar muito para a licença sair, né? Porque eles davam um prazo de até 8 semanas. E aí a gente ficou assim, meio duvidando se realmente ia dar certo, né? Porque é um evento muito grande. Mas, para nossa surpresa, a gente conseguiu a licença com 15 dias, praticamente. Foi muito bom, a gente ficou muito feliz. Porque eu sou realmente uma pessoa muito, digamos, proativa, né? Então eu fui atrás de organizadores de TEDx pelo Brasil. Eu saí conversando com o organizador de Recife, organizador lá do sul, do TEDx Laçador. Eu fui conhecer o ex-embaixador do TEDx lá no Rio de Janeiro, tive um almoço com ele. Então eu realmente obtive algumas dicas de como fazer esse application e como era um evento TEDx, né? Eu comecei a ir atrás porque eu realmente queria trazer um evento de qualidade para a nossa cidade, né? Junto com a equipe. E aí conseguimos essa licença, realizamos o evento ano passado, dia 7 de novembro do ano passado. E claro, como eu estava falando, a gente teve muitas dificuldades, né, para apresentar o projeto, mas por outro lado, também tem um lado positivo. O TED já tem uma marca. Então as pessoas que já conheciam queriam se engajar e colocar sua marca vinculada ao TED por causa disso. Então, ela também tem muito respeito para as pessoas que já conhecem. E quem não conhece, por você explicar o que é o evento, quem já palestrou no evento, como eu sempre menciono, o Bono Vox, o Steve Jobs, já até Obama já palestrou, enfim, tem muita gente bacana que já palestrou, inclusive brasileiros também, Sebastião Salgado, um fotógrafo renomadíssimo mundialmente. Enfim, tem muita gente bacana que já palestrou.
E a gente, apesar disso, a gente venceu esse desafio e conseguimos trazer, e eu vou trazer um videozinho curto apresentando. Esse vídeo a gente colocou na página do Facebook, porque uma das coisas que a gente teve que fazer, muita gente no nosso grupo, na nossa equipe, não sabia lidar com mídias sociais, por exemplo. Então a gente aprendeu com a cara e a coragem, digamos assim, e fomos fazendo publicações. Na nossa equipe tinha pessoas da área da engenharia, tinha um designer, tinha uma pessoa de relações internacionais, eu do direito. Então, a equipe era um pouco misturada, digamos assim, no bom sentido. E isso foi muito bom, porque cada um trazia uma visão diferente e estava bem coeso. E aí a gente conseguiu uma parceria com uma empresa para fazer esse vídeo que eu vou apresentar agora. Vamos ver se vai. Eita, eu acho que não vai, ó. Parece que aqui não pega vídeo. Eu acho que não pega. Ah, pega, foi. Bom, esse foi o vídeo, né, do evento, e claro que o nome do evento tinha que ser o salto, né? A gente quis trazer o nosso salto para provocar isso também nas pessoas, trazendo que o salto é o passo seguinte de transformação da vontade em realidade. E realmente é isso que a gente queria promover, através de palestras que remetiam também ao salto. E aí, para isso, a gente teve que fazer uma curadoria, né, a escolha dos palestrantes. E inicialmente a gente pensava que teríamos só paraibanos. Isso foi uma decisão em conjunto com a equipe, pois a gente pensava em várias coisas. Primeiro, a questão de valorizar o que é nosso, pois aqui tem muitas iniciativas bacanas que estão escondidas e a gente queria dar o palco a justamente essas pessoas que têm ideias que merecem ser compartilhadas, né? E aí a gente, para nossa surpresa, a gente se deparou com muita gente bacana, com muita iniciativa legal, tanto aqui em João Pessoa quanto no interior da Paraíba. E isso foi muito bom, porque realmente surtiu o efeito que a gente queria. Depois do evento, muitas pessoas chegaram para a gente falando: nossa, mas eu não sabia que isso era aqui na Paraíba, meu Deus, eu não tinha ideia que isso acontecia aqui e tal. E é justamente isso o espírito do TEDx, né? Promover essa mudança através dessas ideias que são disseminadas, promover a mudança na sociedade. E aí, essas são algumas fotos do nosso evento. Isso aqui que o menino está pegando são alguns saltos que merecem ser compartilhados, porque para a entrada do primeiro evento, infelizmente a gente tinha um limite de público de até 100 pessoas. Porque se você ainda não participou de um evento mundial, né, um evento TED Global ou TED Conference, você não pode participar ou não pode promover um evento para mais de 100 pessoas. E como tinha sido o nosso primeiro evento aqui e tudo, essa foi a licença que eles deram para a gente, não pode ser de outra forma. E tem também a questão do nome do evento, né, que infelizmente o nome não poderia ser TEDx Paraíba nem TEDx João Pessoa, pelo mesmo motivo. Quando eu apliquei a licença já não podia mais, essa regra já era implementada em relação ao nome, que teria que ser o nome de um bairro, ou nome de rio, ou nome de uma praça importante. E a gente elegeu o nome Portal do Sol, que é o nome de um bairro daqui, o melhor, porque tem muito a ver com a nossa história, né, de ser a porta do sol e o sol nascer primeiro, enfim.
E aí, desculpa. E nessa foto aqui, que o rapaz está segurando, a gente colocou algumas respostas ao questionário que a gente entregou, via internet, claro, aos atendis. Atendis são os participantes, certo? E aí eles responderam, por exemplo, a gente perguntou qual foi o grande projeto da vida dele, do participante. Isso tudo era para a gente conseguir fazer uma curadoria dos participantes, porque tinha essa limitação. E aí as pessoas tiveram essa surpresa lá no evento de ver suas respostas ali. E foi muito bonito, porque a gente se surpreendeu com as respostas. A gente acabou descobrindo novos projetos também, bem interessantes. Isso aqui no final foi realmente a conclusão do evento. A gente muito feliz, né? A turma toda realizada depois da maratona TEDx. E aqui é a equipe que eu tenho o maior orgulho. Eu gostaria muito de falar o nome de cada um, mas não temos tempo suficiente. Mas realmente é uma equipe show que contribuiu muito com a gente. Meus pais estão ali também no meio. E, enfim, aqui é o vídeo mostrando o resultado. Bom, isso aí foi um vídeo que, inclusive, eu me emociono até hoje quando vejo, que foi uma surpresa da empresa parceira, né, que realizou
uma parte uma parte não, toda a edição das imagens e até minha voz embarga, porque realmente isso é muito forte para mim. E aí eu até destaco a participação do João Vitor, né, que deve estar aí participando do Hangout. Ele esteve lá como participante e agora despertou para organizar também um evento, e isso é muito bacana. Isso é o que nos move, né, a querer fazer sempre mais. E aí, o nosso grande salto mesmo, além da realização do evento, foi isso aí que vocês estão vendo na foto, que foi minha participação no TED Global em Genebra. Eu acabei indo para lá. Isso aí foi realmente uma surpresa enorme para mim e para toda a equipe, porque durante o processo de organização do evento da gente aqui, eu acabei participando de uma seleção que foi aberta para os organizadores de TEDx para ir para o TED Global de graça, assim. A entrada era de graça, só a entrada, né? E aí eu estava concorrendo com pessoas do mundo inteiro, né? Com organizadores do mundo inteiro. Teria que fazer tipo um application também. Era um application também, todo em inglês, com várias perguntas sobre a minha vida inteira, sobre a minha história. E aí eu preenchi tudo e, para minha surpresa, eu fui selecionada. Eu acho que eu fui a única paraibana, né? Só tinha eu de brasileira que fui selecionada, e teve também a Aninha, que é uma grande amiga, e virou uma grande amiga minha, que é a Aninha do TEDx Laçador, que ela é super, super conhecida e respeitada na comunidade TED. E a gente foi juntas para lá e conseguimos conhecer bastante gente interessante. Tinha pessoas de cerca de 500 lugares diferentes. Assim, eram, na verdade, não 500 lugares diferentes, eram 500 organizadores lá, de vários locais, né? Eu conheci gente do mundo todo, praticamente, e a troca foi muito importante. E esse evento do TED Global, como eles prepararam também uma série de eventos para os organizadores TEDx, eu pude participar de workshops de como organizar um bom evento, pude conhecer uma das sedes da ONU, pude conhecer o CERN também, que é bem bacana, lá em Genebra. E a nossa surpresa foi que esse aí que está na foto é o Jay Erhati, né? Ele é o diretor executivo do TEDx atual. E aí ele estava apresentando lá no slideshow algumas iniciativas super bacanas ao redor do mundo, né? Então ele passou o TEDx lá de Madrid, que é um dos mais bacanas que existe, passou várias fotos super bonitas, assim, de eventos. E quando eu vi, esse é o nosso TEDx Portal do Sol lá no telão, para esse público enorme que tinha lá assistindo. E ele elogiou o nosso evento. Eu acho que essa foto também ficou bem bacana, apesar da resolução estar meio ruim nessa foto que eu tirei do celular. E eu estava super nervosa na hora, porque quando eu vi ele passando no nosso evento lá, eu fiquei muito emocionada. E fiquei muito feliz, porque foi um reconhecimento, né, do que a gente fez aqui com tanta dedicação. E aí eu considero isso um dos nossos grandes saltos, né, como equipe. E aí eu trago para vocês os resultados do evento, né? A gente teve 10 speakers, na verdade foram 11 porque teve uma dupla no palco, então foram 10 palestras com 11 speakers, levando em consideração que todas as palestras do TEDx têm que ter até 18 minutos, né? Isso é uma das regras do TED. Para quem não sabe, o TED tem muitas regras e a gente procurou segui-las à risca. Então, uma das metas de toda a equipe era ler todas as regras que tem no site, e são muitas, são várias páginas. A gente destrinchou tudo, a questão até de como se escreve o nome TEDx, que é tudo junto, né, com a primeira letra em caixa alta. Enfim, tanta coisa, tantos detalhes que precisam realmente ser respeitados para que tenha uma identidade visual única no mundo todo, né? Se você for num evento lá na Síria, eles vão estar também respeitando isso aí, porque é uma das coisas que o TED acompanha muito, mesmo que à distância. Eles acompanham muito isso, a questão de não poder, por exemplo, falar de patrocinadores, nem mostrar nenhuma foto de patrocinador na rede social. Isso é uma das regras do TED, assim como tem várias outras, né? E, enfim, a gente teve esses 10 speakers que foram sensacionais, assim, ao meu ver. Eles se dedicaram para preparar as palestras lá. E um dos desafios maiores do evento é preparar esse palestrante para subir no palco e fazer uma palestra tão curta. E que é tão assertiva, ao meu ver, né? Eu vejo esse método do TED como algo muito assertivo, porque hoje em dia são raras as pessoas que estão aguentando assistir uma palestra de 1h30, aquela coisa redundante, e que não instiga você, que não desperta, que não questiona.
geralmente, né? Então, o que foi bem interessante é que esses speakers, eu fiquei muito tempo no camarim, né? Então, eu ficava logo atrás do palco. Eles saíam de lá super emocionados e agradecendo a oportunidade, dizendo que eles mesmos ressignificaram suas vidas. Um dos palestrantes, especificamente, ele veio conversar comigo dizendo que ele já não estava vendo sentido mais no trabalho dele, já estava muito cansado do que ele vinha realizando. E foi a partir do evento TEDx que ele repaginou isso. Ele disse: hoje eu vou para o trabalho com outro sentido. Hoje eu vou mais empoderado, hoje eu vou com mais propósito para trabalhar. E isso foi muito importante para a gente, né, no sentido de que a gente alcançou o nosso objetivo. E, além disso, a gente gostava muito de promover a questão do networking, e não só networking, né, as conexões, que é algo mais, que vai além do networking. E, para isso, a gente fez algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, para vocês entenderem como a gente promoveu isso. Mas, basicamente, a gente fez 2 grandes intervalos, né, coffee breaks de cerca de 45 minutos, em média, e lá as pessoas iam se conhecendo, porque, para quem nunca esteve no evento TEDx, as palestras são muito fortes, né? Então, você sai de lá querendo comentar com seu amigo ali que está do lado, ou querendo conhecer gente, dividir as ideias, e, enfim. Outra coisa que foi um resultado super positivo para a gente foi o NPS. O NPS é uma pesquisa de satisfação do TED que eles mandam para os participantes, e as pessoas respondem esse feedback, e a gente teve 83% de satisfação do público, o que eu considero bastante alto, levando até em consideração que tivemos 2 respostas erradas, porque as pessoas responderam no texto positivamente, falando que foi incrível o evento, e deram nota 1, por engano, eu acredito, que queriam dar nota, talvez nota 10, não sei. Enfim, a gente ficou muito satisfeito com esse NPS. E, além disso, eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo à medida que teve satisfação dos attendees, né? A gente teve 100 attendees, sendo 10 isenções. A gente quis também trazer essas isenções porque algumas pessoas queriam muito participar do evento, mas não tinham condições de pagar o valor, que foi R$ 70 o nosso evento. Falar nisso, é importante mencionar que o evento TEDx é totalmente sem fins lucrativos, e a gente cobrou o valor de R$ 70, mas a gente tinha a possibilidade de cobrar até $100, mas a gente optou por esse valor baseado nos custos, né? A gente fez um orçamento para saber qual era a nossa real necessidade e em relação a pagar, né, as empresas que não fecharam parceria, mas que tinham que ser contratadas. E a gente optou por cobrar esse valor, mas claro que a gente deu gift bag, deu também 2 coffee breaks, e eu acredito que foi bem justo o valor. E, além disso, a gente também teve a satisfação da equipe, claro, a equipe muito satisfeita em trabalhar junto, e dos patrocinadores, né? Os patrocinadores são aqueles que patrocinam em dinheiro, né? E apesar da gente não ter conseguido patrocinadores robustos em dinheiro, não foi muito isso que a gente conseguiu, mas foram pessoas que realmente chegaram depois do evento e falaram: olha, qualquer coisa que você e sua equipe organizarem, podem contar comigo, eu quero patrocinar o próximo. Então, eles ficaram muito satisfeitos de estarem lá, e a gente deu uma contrapartida a gente sempre oferece uma contrapartida muito bacana. Quem se interessar em saber detalhes em relação a isso pode perguntar. Além disso, a gente teve 20 parceiros, entre eles voltados para a área de alimentação, de estrutura, enfim. Os parceiros são os de permuta. E, além disso, os speakers, né, satisfeitos, como eu falei. E aí tivemos 7.400 visualizações no YouTube, esse número de curtidas que vocês estão vendo aí. 3 horas de palestras, né, 180 minutos, e 5 horas de evento. O evento começou cerca de 2h40, 3 da tarde, terminou umas 8 horas, mais ou menos, 8 e pouca. E o público desejando outro evento, né. Então, as lições aprendidas com o TEDx foram as seguintes. A gente viu, né, a partir da prática mesmo, que é possível fazer do voluntariado algo extraordinário, porque a gente se divertiu muito nesse processo, apesar da correria, apesar de todos os perrengues que a gente passou, as dúvidas, incertezas, a gente tinha aquela segurança final lá no fundo mesmo, que ia dar tudo certo, e que a gente estava ali para realizar uma missão muito importante para a cidade. E outra coisa que a gente aprendeu é que a gente não está sozinho querendo mudar o mundo. Isso é uma lição também muito pessoal, porque eu pensava muito isso, que eu queria tanto que João Pessoa fosse diferente, eu queria tanto que tivesse isso, que tivesse aquilo. E aí eu percebi que eu não estou sozinha nisso. Tem muita gente pensando igual a mim.
E a gente pode se juntar para realizar esse tipo de ação. Além disso, eu realmente, eu e a equipe toda senti uma felicidade extrema naquele dia, né? E descobrimos que juntos que ninguém faz nada sozinho, claro. E uma das coisas que eu destaco é, inclusive, a fala de uma das pessoas que apareceu no vídeo, que o evento TEDx não é um evento só de palestras. São palestras que trazem ideias, e dessa ideia sai uma ação, não sempre, né? Mas claro que pode sair, como saiu, a gente sabe resultados desse tipo. Essas ações que acabam mudando a vida de outras pessoas. Então, por isso que é importante esse despertar, né? O despertar do sonho de alguma pessoa que pode reverberar em outras pessoas. Então, a gente teve resultados muito positivos nesse sentido, de pessoas que acabaram fechando parcerias internas, projetos, inclusive sociais, que aconteceram por causa do evento, de pessoas que acabaram se conhecendo lá dentro. Então, agora eu mostro para vocês alguns números que eu recebi até recentemente do atual embaixador do TEDx no Brasil, que a gente já teve cerca de 400 eventos de 2009 a 2016. O TEDx começou a ser realizado aqui no Brasil em 2009 e, infelizmente, a gente só conseguiu trazer para Paraíba em 2015, né? Então, isso eu vejo até como uma coisa alarmante, porque, por exemplo, em Recife, quando eu fui em 2014, já tinha acontecido cerca de 4 ou 5 eventos lá, não lembro bem, e a gente ainda não tinha aqui. E por isso que eu me motivei ainda mais. Não, a gente tem que levar isso para Paraíba, a gente não pode ficar no mapa do Brasil como um estado que ainda não teve um evento desse tipo. E existem vários tipos de TEDx, né? Existe o TEDx voltado para temáticas de mulher, voltado apenas para a temática de infância e juventude. Enfim, vocês podem dar uma olhada lá no site, que o Ju já deve ter colocado aí o link. E é basicamente isso que eu trago para vocês. E essa frase, né, que é super clichê, mas é uma frase que eu levo para a vida, que a gente não pode estar reclamando só das coisas, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E eu acho que a partir do TEDx a gente consegue promover, pelo menos catucar para que aconteça essa mudança. E acabou que aconteceu uma mudança muito grande na minha vida. Depois de todo esse ciclo, eu acabei percebendo que eu tinha aptidões para outras coisas, porque para você trazer um evento para cá, é como se você estivesse abrindo uma empresa, praticamente. Então, é isso, né? Eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Eu imagino que vocês tenham perguntas, então a gente pode fazer uma espécie de bate-papo, né? Não sei quantos minutos a gente ainda tem. E aqui está o site, né, que o Ju já deve ter colocado, as redes sociais, a minha rede social e a do TEDx, na verdade. E eu agradeço muito pelos ouvidos atentos que estão aí participando, tá? Obrigada, GG, foi ótimo. A gente vai abrir mesmo agora para perguntas. Não sei se o pessoal está conseguindo fazer essas perguntas pelo próprio YouTube, nos comentários, mas quem tiver pergunta, gente, manda pelo WhatsApp ou então lá pelo YouTube, que a gente repassa aqui para a GG. Mas eu vou começar com as perguntas, na verdade, tenho algumas para te fazer. E beleza. Acho que de repente seja algumas perguntas de alguém por aí que esteja nos ouvindo. A primeira pergunta que eu vou te fazer é: o quanto você acha que a vontade de realizar seus sonhos, independente do TEDx, é importante para a realização de um evento como esse, assim? Quanto a tua vontade pessoal de ir atrás do que tu espera da tua vida é realmente importante para que o TEDx faça sentido para a comunidade e para você como pessoa, assim? Ju, excelente a tua pergunta, porque eu acho que se você não tiver isso muito claro na sua cabeça, você não vai realizar um evento bom, ou não vai realizar o seu trabalho da melhor forma, ou não vai realizar os estudos da melhor maneira. Enfim, essa pergunta gira muito em torno do propósito, né? E eu acho que é essencial. Eu tinha uma clareza 100%, eu estava 100% focada na realização desse evento. E então, eu acho que essa minha vontade, essa minha energia que eu dediquei a esse sonho, eu transportei isso para a equipe. E acabou sendo o sonho da equipe inteira. Todo mundo se empoderou disso e começou a ver a importância do negócio. E a gente, em conjunto, percebeu que não tinha barreiras, entendeu? Por mais que existissem várias, realmente, porque falando assim, agora parece tudo muito fácil, muito tranquilo, mas só sabe quem passou pelo processo de... Eu, por exemplo, eu nunca tinha organizado nem festa de 15 anos, nem formatura, então eu não fazia ideia de como se organizava um evento. Descobri na marra, e essa tua pergunta foi bem bacana, porque quando você tem um sonho muito claro, não existem barreiras, entendeu?
Exato. E se você pudesse pontuar, assim, a maior dificuldade que você encontrou para a realização do TEDx, qual seria essa dificuldade? É uma boa pergunta também. Olha, eu acho que a grande dificuldade mesmo foi a questão de nunca ter realizado o evento. Então a gente fica muito perdido mesmo, assim, de fato. Eu não tinha um mapa mental inicialmente de como realizar. O outro desafio também muito grande, que eu acho que equipara, foi a questão do tempo. Eu acho que a gente teve muito pouco tempo para realizar o evento e a gente estava toda hora correndo contra o bendito do tempo. Então, se a gente tivesse, por exemplo, eles dão a licença de 1 ano, eu esqueci de mencionar isso durante o Hangout, mas eles dão a licença de 1 ano, mas a gente organizou em cerca de 4 meses e meio. Então, você imagina o quanto foi corrido, né? Então, acho que esses dois desafios, e também tem vários outros, a questão de pessoas não conhecerem o evento, a questão dos palestrantes também não terem a real dimensão do que é o TEDx, que o TEDx hoje existe em praticamente todos os países, já aconteceram 17 mil eventos, então é muito grande, mas as pessoas não tinham essa real noção aqui. Uhum. E já partindo assim, já que você mencionou a licença, você falou um pouquinho para a gente como era a questão da aplicação e tudo, que é um processo bem burocrático, mas qual foi assim o primeiro passo que você teve que dar para colocar esse evento em prática realmente? Imagino que tenha sido a busca pela licença, mas para fazer essa aplicação, o que foi que você precisou desenvolver, se você precisou procurar alguma coisa em específico para conseguir essa licença, assim? Olha, eu digo que foram duas coisas. A primeira foi um time. Você tem que ter um time com sinergia. Organizado esse time, essas pessoas têm que mostrar suas aptidões para a gente ver onde elas vão ser encaixadas. E, além disso, um ponto crucial foi ter conversado com outras pessoas que já organizaram. Eu acho que isso é muito importante, que vira uma espécie de mentor. Assim como em várias áreas da vida é importante ter um mentor para organizar um TEDx, eu acredito que seja da mesma forma. Você consegue ser muito mais assertivo. Então, a gente já meio que sabia como eles queriam a resposta. Basicamente era isso, sabe? Então eu acho que essa conversa, não que a gente fosse sair da nossa realidade, a gente adaptou as nossas respostas a justamente como eles gostam que essas respostas sejam feitas. Então foram esses dois fatores. Gigi, você comentou isso aí, boa noite, né? Você comentou sobre a sinergia do time e que vocês trocaram ideias com outros líderes sobre como organizar o TEDx de uma pessoa. Essa divisão que você falou de time, de captação, comunicação, estrutura, acho, né? Financeiro, curadoria, foi algo que eles já trabalhavam assim ou foi algo que vocês modelaram para de uma pessoa? Não, isso aí a gente modelou mesmo. Isso foi até uma sugestão de um dos organizadores, o Fabrício, que ele já tinha organizado outro evento aqui na Paraíba de design. Então ele já tinha uma certa experiência e ele que disse, eu acho que dessa forma funciona. E realmente funcionou, apesar de que hoje a gente já pensa que teve alguns erros dentro dessa estrutura, no sentido de, hoje eu acho muito mais válido, é uma dica que eu já dou para os novos organizadores, hoje eu vejo que é muito mais válido separar a equipe por pré-evento, durante o evento e pós-evento, porque o TEDx exige também esses 3 processos. O pós-evento é muito importante também, porque a gente tem que mandar todos os vídeos editados, tem que ter a comunicação com o TED, as fotos têm que ser colocadas no Flickr. Então tem todas essas regrinhas que vocês podem encontrar lá no site, mas essa divisão funcionou no sentido de dividir as pessoas por aptidões. Por exemplo, uma pessoa que achava que tinha... Eu perguntava isso às pessoas que iam entrando na equipe. Você tem aptidão para quê? Quais são suas habilidades? Onde você se encaixa melhor? E as pessoas iam dizendo e a gente ia vendo se realmente dava certo. E funcionou dessa forma, só que eu acho que, por exemplo, algumas pessoas não precisariam estar em todas as reuniões. Aquele que ia trabalhar só mexendo no som no dia do evento não precisava estar em todas as reuniões, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia funciona muito melhor essa questão do pré, durante e pós. Estou entendendo. Ô Georgia, e em relação a essas equipes, pegando o gancho do Thiago, como foi essa seleção de equipes? Você abriu um formulário para as pessoas procurarem participar do TEDx, porque é tudo um trabalho voluntário. Então, as pessoas te procuravam para participar, você chegava para perguntar às pessoas se elas tinham interesse em ajudar. Como foi essa seleção, assim? E outra coisa que você mencionou também, que foi muito importante, foi a questão de você ter a oportunidade de conversar com outras pessoas que já haviam realizado o evento.
Então, como foi o acesso a essas pessoas? As pessoas participantes da comunidade TED em geral, elas são abertas a receber esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento? Como foi que você conseguiu acesso a essas pessoas? Joia. Bom, então, em relação à seleção para a equipe, eu tive um cuidado muito grande, porque a gente já tem uma equipe muito grande por causa do LabX, né? Já veio, todo mundo veio automaticamente. Na verdade, o que aconteceu foi que a gente passou um papel depois do salto, no segundo módulo do LabX, perguntando quem dali queria integrar a equipe. As pessoas que queriam entrar foram automaticamente aceitas. Só que eu, como líder da equipe, o que é que eu fazia? Gente, vocês estão aqui realmente porque querem, vocês têm tempo, porque realmente o TEDx exige tempo e não dá para você sobrecarregar uma pessoa em detrimento de outra, porque o tempo é igual para todo mundo. Então, as pessoas que eu fui percebendo ao longo do caminho que realmente estavam com outros objetivos principais, que estavam com a faculdade, com TCC e uma coisa ou outra, essas pessoas tiveram que ser desligadas, claro, amigavelmente. E eu só perguntei, gente, faz sentido para você ficar aqui nessa equipe? Não é melhor você fazer isso no próximo ano, ou o que quer que seja? Então, algumas pessoas, poucas, né, acabaram se desligando da equipe porque não fazia sentido no momento. Algumas delas ainda trabalharam no dia do evento em si, por isso que eu falo da importância do pré e do pós, e do durante e pós dessa divisão. Então, teve essa questão, mas algumas pessoas integraram a equipe fora do LabX, né? Então, eu acho que foram cerca de 3 ou 4 pessoas no máximo, por aptidões. Umas das pessoas foram indicações de membros da equipe, que disseram, essa fulano de tal tem um perfil total voltado para a TEDx e ele vai dar muito certo. E teve também uma seleção aberta ao público. A gente fez essa seleção na nossa fanpage, mas não foi uma seleção muito aberta em todas as áreas, foi especificamente para a área de design e de mídias sociais, porque estava muito sobrecarregado para a pessoa encarregada disso, e a gente abriu, fez uma dinâmica super bacana, um concursozinho, que a pessoa teria que fazer uma imagem como a gente solicitava lá, depois vocês podem conferir na página, e a gente acabou selecionando uma pessoa para ser design também, dentro da equipe, e a gente não quis abrir muito, Ju, para esse primeiro evento, por receio mesmo, porque como era o primeiro evento, a gente queria que fosse uma coisa mais concisa, nesse sentido que a equipe já estava muito grande, e quando a equipe é grande demais, eu acho que se perde um pouco, sabe? Então, com o benchmark das pessoas que já organizaram eventos em outros locais, eles me orientaram nesse sentido, olha, não abre demais assim, porque senão vai ficar perdido, vai perder o sentido, talvez a sinergia não funcione tão bem. E em relação ter uma equipe pequena, é melhor ter uma equipe pequena e focada do que uma equipe muito grande e dispersa, né? Exato, é isso que a gente pensou. Eu acho que você fez outra pergunta, não lembro bem se teve mais uma. Em relação à comunicação com as pessoas que já realizaram o TEDx, como foi esse acesso? Assim, foi fácil? Perfeito. Então, eu sou uma pessoa muito cara de pau quando eu quero algo. Então, assim, nesse sentido, cara de pau com educação, lógico, com não sendo chata, nem, enfim. Eu tento ser educada, apesar de cara de pau. Mas, assim, eu bati na porta mesmo, assim, fui no Facebook de algumas pessoas, virei um stalker de organizadores de TEDx e conversei com eles amigavelmente, marquei café com alguns em Recife, acabei conhecendo o Alfredo, parceirão de Recife, o Carlos também, organizadores de TEDx de lá. Conheci, como eu falei, o Marconi lá do Rio de Janeiro. Eu tive um evento da UFPB lá, acabei marcando um almoço com o Marconi, que me ajudou demais, ele gostou muito de mim, eu muito dele, e enfim, ele foi um parceirão também nisso, e saí conversando com várias pessoas. Eu fui realmente curiosa, descobrindo os TEDx pelo Brasil e dizendo que eu estava organizando agora, e a comunidade é assim aberta, como você perguntou. Não existe isso de, o meu evento e eu não quero que ninguém imite. Pelo contrário, as pessoas são muito abertas e querem, como eu, quero que esse evento se dissemine pelo mundo. Eu gostaria muito que se disseminasse por várias cidades aqui da Paraíba e pelo Brasil, que isso ganhe mais força cada vez mais. Então, não existe esse tipo de vaidade dentro dos organizadores de TEDx, pelo menos dos que eu conheci, eles foram muito abertos comigo até agora. Que bom. Sem mencionar também a Helena, né, que eu não posso deixar de mencionar, a Helena do TEDx São Paulo, que para quem tiver interesse, ela é uma pessoa incrível, que ajuda muito as pessoas nesse sentido de organizar um evento TEDx. Que bom. Olá, pessoal.
Oi. Boa noite, Kel. Boa noite, eu sou o Kelvin Martins, eu sou representante de marketing aqui do João Pessoa. Jorge, eu queria fazer uma pergunta a você, referente ao processo de aplicação. Você teve que mandar algum projeto, algum pré-projeto, pronto, com algumas ideias suas para o TEDx, ou eles, após ser aprovado, eles mandam já um projeto pronto do evento? Boa pergunta. Então, tu pode só desligar o microfone, porque tá dando interferência, eu acho. Então, em relação a isso, é uma das coisas que eles pedem, sim. Por exemplo, algumas perguntas que tem na aplicação. O que você faz, algumas coisas que você faz na sua vida, né? E eles perguntam como é a comunidade local, como é a Paraíba, como são os attendees que você quer trazer esse evento para. Entendeu? Então, eles não têm um projeto pronto. A gente que cria esse projeto. Por exemplo, eles querem saber quem são os speakers que a gente quer trazer. Então, você já tem que ter uma noção de quem você quer colocar no palco. Hoje eles pedem 3 speakers. Pelo menos 3 ideias de speakers que você quer trazer. E tem outras perguntas também no sentido de qual é o seu objetivo em trazer um evento desse tipo para Paraíba. Então, por exemplo, eu menciono a verdade. O objetivo de fazer esse evento é promover uma mudança local, no sentido das pessoas se empoderarem mais, de realizarem mais, esse tipo de coisa, saírem do seu local de estagnação e desenvolver atividades. Então, acho que é basicamente nesse sentido. Já que o Kelvin falou mais uma vez na licença, vou perguntar uma coisa, porque o primeiro evento, o TEDx, ele é para um público limitado, né? Isso é para 100 pessoas. E esse evento, o que é que, assim, a gente pode aumentar esse número de participantes? Como é o procedimento para realizar um evento maior, caso seja possível? O que é necessário para isso? Joia. Então, como eu falei, né, o primeiro foi para 100 pessoas só, e teria que ser assim por muito tempo se eu não tivesse ido, ainda bem, para o TED Global. Por isso que era um dos meus objetivos de vida ir para esse TED Global, porque foi muito triste ver pessoas do lado de fora, assim, pessoas que queriam ter ido para o evento da gente não foram, porque tinha essa limitação de público. Então, eu consegui ir, e como eu fui para o TED Global, a gente já pode pleitear. Eu, como licenciada, novamente, caso dê certo a licença, a gente já pode pleitear para um evento com um número ilimitado de público. Então, hoje em dia, eles separam o público entre um evento para até 100 pessoas, de 100 a 300 e de 300 ou mais. Ou seja, a categoria de 300 ou mais pode ter 10 mil pessoas lá, e se eles autorizarem, podemos ter esse público. Até teve o maior evento TEDx do Brasil, foi o TEDx de educação em São Paulo, faz uns 2 meses mais ou menos. Eu estive lá, foi a Helena que organizou e foi incrível. Eles pegaram uma parte do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, fizeram um evento fantástico só sobre educação. Então, a gente não tem mais essa limitação de público, mas é uma coisa que eu até estimulo outras pessoas a tentarem ir para um evento Global Conference, que tiver a oportunidade, porque para descentralizar essa coisa, né? Porque, enfim, outras pessoas podem ter a possibilidade de organizar esse tipo de evento aqui. Mas uma coisa que é importante dizer em relação a isso se, por exemplo, tiver alguém que esteja ouvindo esse Hangout e despertou a vontade de realizar esse evento, a primeira recomendação, que não é minha, é do TED, procure na região pessoas que já organizam o evento. Tente se juntar a essas pessoas. Então, eles preferem que seja assim do que ter uma pessoa organizando em cada canto da cidade um evento diferente. Eles costumam evitar esse tipo de situação, entendeu? Entendi. E eu tenho mais 2 perguntas, assim, para a gente finalizar esse Hangout, que está muito bom. E uma delas o que você acha que foi a sua maior experiência com o TEDx, assim? O que foi que você acha que mudou realmente a sua vida o TEDx? O que foi que o TEDx veio para acrescentar, assim? Se você tivesse que escolher uma coisa só. Ju, eu acho que a coisa mais rica desse TEDx, de fato, foi encontrar pessoas incríveis na Paraíba. Eu acho que isso ninguém paga, sabe? Eu realmente, até hoje, eu fico muito feliz de ter percebido a riqueza que existe aqui e transportar isso para o palco e
consequentemente, para as pessoas que estavam ali assistindo e também as pessoas que têm acesso às palestras que ficaram aí eternizadas no YouTube do TEDx. Então, eu acho que, se for para responder uma única coisa, é isso, é realmente diagnosticar que temos, sim, iniciativas incríveis na nossa Paraíba. Ah, que bom. E uma para finalizar, você disse que quando começou isso, ninguém tinha experiência quase nenhuma com realização de eventos. Então, eu acredito que você pensa, né, que a prática leva à excelência. E, diante disso, assim, você tem planos para trazer um TEDx de novo aqui para o Paraíba? Então, seguinte, a experiência realmente começou a surgir. Lógico que a gente ainda está engatinhando, mas eu e a equipe toda, eu sou uma pessoa muito exigente, então, assim, eu exigente do bem. Se é para fazer um negócio, vamos lá vamos dar o nosso melhor. A gente tem que fazer o melhor evento. Então, a gente quis trazer essa sensação também para o público de que a gente pode realizar eventos incríveis sim também aqui. Então, sem querer deixar grandes expectativas, a gente vai continuar dando o nosso melhor, dando nosso sangue, suor, para que isso aconteça. E já falando no futuro, existe sim a possibilidade de ter um novo evento ainda esse ano. Ainda não vou dizer que vai existir, porque ainda não foi batido o martelo. Estamos no processo ainda, mas a gente espera que a gente realize esse novo evento ainda esse ano. Então, quem tiver contribuições para trazer, no sentido de trazer ideias de palestrantes, ideias de patrocinadores e apoiadores, a gente está aqui para se unir, para trazer um grande evento, se Deus quiser. Então, podemos ficar na expectativa, né? Sim, sim, fiquem na expectativa aí. E aqui, rapidamente, Ju, eu queria mostrar só um pedacinho do que aconteceu no evento para as pessoas sentirem um pouco do que a gente traz, tá? É só mostrando aqui um pouquinho, a gente entregava essas gift bags, né? Aí dentro dela tinha uma camisa tipo essa, só que branca. Além disso, um copinho com a marca do TEDx, bem legal. E aqui é o folderzinho, né, com as palestras e um pouco da imagem da equipe, o conceito do evento. E isso aqui que eu acho super bacana. Teve esse bloco de notas também com a imagem do TEDx. E isso aqui que eu acho super bacana para quem organiza evento, que foi uma ideia de uma pessoa da equipe, eu acho que foi Dinara, uma pessoa da equipe bem bacana, que era, aqui vinha o nome normal da pessoa, e aqui vinham 10 cartões de visita, com o nome e e-mail da pessoa, e lá a gente estimulava isso. O apresentador mesmo do evento já estimulava que as pessoas trocassem cartão, se conhecessem, trocassem ideia, e aconteceu muito isso. Então foi super bacana. E o evento em si foi um sucesso total. Até hoje é falado, muitas pessoas chegam para perguntar quando vai ser o próximo. Assim, eu conheci muita gente, mudou a minha vida, eu não tenho dúvida de dizer isso. E hoje em dia, até o meu trabalho, eu trabalho hoje no escritório criativo, e o meu trabalho surgiu porque a dona do escritório viu o vídeo e disse, eu quero essa pessoa trabalhando comigo. E acabou que aconteceu. Então, só coisas boas, não só para mim, mas para a equipe inteira. Todo mundo é muito feliz com a realização desse evento. Abriu muitas portas, então, na vida de todos. Exato, não era o objetivo, mas acabou sendo uma consequência natural. Exatamente. E positiva. E positiva. Então é isso. Vocês têm mais alguma pergunta, meninos, para fazer a Geórgia? Não, Ju. Acho que a gente conseguiu cobrir muitas das dúvidas que a gente tinha sobre o TED. Eu tenho só mais uma coisa. Quem tiver interesse em organizar um TEDx Sertão, lá no Sertãozão da Paraíba, me contacte, porque é um dos meus sonhos que seja realizado no interiorzão da Paraíba, e eu acredito que isso vai acontecer um dia ainda. Vai, com certeza. Eu vou colocar seu e-mail também para contato na descrição do vídeo no YouTube, galera. Então, quem tiver interesse, tiver mais dúvidas, também pode contactar a Geórgia e a gente também, acho que a gente repassa e de repente até consegue sanar aí essas perguntas. Então, já que a gente não tem mais perguntas por hoje, é isso. GG, foi um prazer imenso ter você conosco aqui. Muito obrigada pela participação na primeira atividade online realizada pelo Núcleo Jampa. Você que, como você mesma mencionou, né, uma das nossas, começou a implantar essa comunidade de gente boa no Recife, nos ajudou muito a pôr em prática o sonho de trazer o Núcleo para João Pessoa. Foi muito, muito bom mesmo. Obrigada demais. Espero que o pessoal aí tenha gostado. Queria agradecer também ao Tiago,
representante de operações do Núcleo Jampa, e ao Kevin, representante de marketing e infra, que auxiliaram aqui nessa transmissão de hoje. Obrigada, meninos. Eu sou Juliana, representante de gente do Núcleo Jampa, e espero ver vocês na próxima, pessoal. Obrigada pela participação dos que ficaram aí com a gente até agora, até o final. Os links que foram mencionados vão estar na descrição também do YouTube, o e-mail da Geórgia também. Os links dos vídeos também vão ficar na descrição, porque a gente teve esse probleminha com o áudio do vídeo, então vai tudo para a descrição. E qualquer outra dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato, que a gente está aqui para ajudar no que for possível. Um beijo bem grande, boa noite. Um beijo. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, Geórgia, mais uma vez. Contem comigo, tamo junto. E vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos, galera.